Boas falas do Pedrinho, viu? Boas falas do Pedrinho, a gente vai debater sobre isso. O Breno Galante tem informações do Atlético importantíssimas. É claro que a gente vai falar de final da Copa do Mundo, vai ter esse tema também no programa, mas hoje a gente começa debatendo, falando, repercutindo a entrevista do Pedrinho, né? O pronunciamento que foi dado pelo Pedrinho. Acho importante ele falar nessa retomada para a temporada. É um cara que é muito representativo e muito importante para a torcida do Cruzeiro e para a instituição Cruzeiro. Então, ter a fala do Pedrinho nesse momento é muito valioso para a gente debater. E ele falou sobre pontos importantes. E eu quero ouvir da turma que está com a gente aqui hoje sobre a repercussão das falas do Pedrinho. Júlia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Como estamos? Estamos ótimos, combinando hoje. Combinando. Semana passada eu estava casando, você estava aqui e a gente desencontrou, mas está tudo certinho. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com você. Satisfação nossa sempre. Brenão, Que tudo frio, bom? Que frio, Belo Horizonte, hein? Ô, mas Meu Deus do céu. frio é bom demais, Nossa gente. Senhora. Aproveitem o frio, curtam o frio. Os povos ficam só, não, quer calor, só calor, só calor, não. Marquinhos, tem uma hora que o friozinho é bom, né? É bom. E muito obrigado pela dica. Pela hein? dica. Eu ia vir sem blusa pro estúdio. Eu não veste a blusa, é importante. Bluseiro. E aí, meu amigo? Marquinhos chegou aqui na Band, aqui venta, viu? Aqui é onde que o vento faz a curva. Onde que o vento faz a curva isso aí é aqui biquíni nesse alto- cavadão, nesse alto da rádio. Isso é biquíni cavadão. É. Onde o vento Onde faz a curva. Vento, ventania, me leve para as portas do céu. Vou puxar as barbas de Deus. Temos que ir no karaokê. A gente resumiu a música, mas o Marquinhos chegou aqui só de rápido, blusa. né? O Marquinhos chegou aqui com uma blusa do AC/DC, presença pra caramba, roqueirão. E a gente falou assim, ó, tem blusa no carro? Tem. Vai lá e coloca. Vai lá e coloca, viu, Fabrição? Porque senão ele ia pegar a rabo. Chegou aqui em 5 minutos que ele tá no estúdio, já pegou e deu a letra. Ainda bem Ainda que me bem. falaram. Marquinhos, hoje eu começo por você, cara. Opa, vamos lá. Essa resenha do Pedrinho, e é um Pedrinho mais polido, né? É. Que sempre quando falava assim, tem entrevista do Pedrinho, você já esperava. Vem uma bomba aí. Vem. Não, um Pedrinho polido, um Pedrinho pontual nas informações, falou sobre cada um dos temas e não escondeu nada. E mostrou que está atento às repercussões de rede social, que chegou a questão do Luiz Henrique, um dos outros nomes que torcedor do Cruzeiro começou a falar, principalmente, pelo menos na bolha da internet, quando o River falou, pô, vamos atrás do Almada. Aí o Flamengo, opa, tô entrando nessa briga. Aí muita gente falou, tá na hora do Cruzeiro entrar na briga do Almada. Ele falou e deixou claro que não vai fazer nenhum tipo de loucura, Marquinhos. Boa tarde mais uma vez, Eltinho. Boa tarde a todos os amigos aqui. Para você que nos acompanha também, é uma versão 2.0 do Pedrinho, né? Mais polido, como você disse. E é importante, independentemente se é uma fala institucional ou não, é muito importante a gente escutar o Pedrinho. O Balu está aqui do meu lado. Não só o Pedrinho, mas também qualquer pessoa ligada ao departamento de futebol do Cruzeiro. É muito importante escutar essas pessoas. E como você disse, o Pedrinho mostrou que está sempre atento ao que está sendo repercutido entre os torcedores, entre a imprensa. E é uma fala necessária porque é um alinhamento da diretoria do Cruzeiro com a comissão técnica do Arthur Jorge. Porque a gente falou bastante no começo da temporada, depois que a temporada foi desenvolvendo, que o Cruzeiro precisava de reforços. Eu ainda acredito que sim, o Cruzeiro precisa de reforços. Mas é um entendimento que o Cruzeiro dá um sinal ao mercado que também não vai fazer loucuras. Porque depois o pessoal até pensa, o Cruzeiro tem dinheiro, pode inflacionar ali porque o Cruzeiro vai pagar. Não é bem assim. O Arthur Jorge até falou sobre isso na coletiva pós-derrota para o Grêmio, na coletiva de imprensa lá depois do jogo contra o Grêmio. E é um alinhamento que o elenco do Cruzeiro também pode ter reforços ali dentro. Por exemplo, o Vidalba, né, que não estava sendo utilizado, vai ser utilizado nessa segunda parte do ano. Uma informação que até o Samuel Venâncio, né, Valor, destacou em primeira mão, que é a continuidade do William. O Cruzeiro não vai se desfazer do William. É um reforço que o Cruzeiro ganha para a temporada. O próprio Sinisterra, que fisicamente está bem e pode render, pode se tornar o titular. É um entendimento que esse elenco do Cruzeiro também pode caminhar até o final da temporada e é importante, porque dá um sinal para o mercado. O Cruzeiro não vai fazer loucuras, não é qualquer proposta que você vai jogar na minha mesa que eu vou aceitar e assinar. É importante essa fala do Pedrinho e até também para valorizar o que tem dentro do elenco do Cruzeiro, porque tem boas peças que nem estavam sendo utilizadas. Ô, Júlia, o que deu para entender também é que parece que o Pedrinho ainda vai continuar na luta por mais uma contratação, que seria o primeiro volante. Mas quando a gente olha também para o Cruzeiro nessa janela,
Hoje a gente estava falando na rádio, no Band News na área, o Cruzeiro já fez um investimento de quase 100 milhões de reais, né? Que é o investimento no Rojas, é o investimento no PEC. Então, o Cruzeiro trabalhou na janela, Júlio. Trabalhou na janela e já tinha trabalhado no início do ano, né? Isso. Então é importante o torcedor lembrar disso. Às vezes o tempo está passando, teve uma Copa do Mundo aí nesse período e a gente esquece que o Cruzeiro ele tem sido pontualmente contratando aqueles jogadores que ele precisa, estratégico no mercado, não está fazendo nenhuma loucura, não está entrando em leilão. E um ponto muito importante, o Pedrinho, que é o cara do dinheiro, ele está aparecendo e ele está pontuando isso. Ele é muito transparente com o torcedor, ele não está iludindo ninguém. Ele está ali e está falando, eu tenho responsabilidade com o meu dinheiro, porque o dinheiro, claro, é do Cruzeiro, mas é do Pedrinho também. E ele não vai fazer nenhuma loucura. O torcedor não está sendo iludido. Ele sabe muito bem que o Pedrinho tem uma paixão muito grande pelo clube, ele está reforçando o elenco do Cruzeiro, mas ele não está disposto a fazer nenhum absurdo. Então, assim, eu acho que é ter o pé no chão, é confiar no trabalho que o Arthur Jorge vai fazer. A gente teve um período ali da Copa do Mundo para o Arthur Jorge trabalhar melhor esse elenco e a gente tem que confiar também que quem está já no Cruzeiro consegue chegar até o final do ano e disputar os títulos. Porque se a gente olhar a tabela hoje do Cruzeiro, o Cruzeiro não está no lugar na tabela que o torcedor esperava, mas com esse elenco é capaz de subir. Então, quando fala dessa questão da tabela, eu gosto sempre de dar uma reforçada nesse tema, Júlia, que quando a gente lembra, né, que nas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não conseguiu uma vitória sequer, né? Foi um período muito tumultuado do Tite com o Wesley, né, que foi ali o auxiliar que acabou substituindo o Tite em 2 rodadas. Aí depois, quando chega o Arthur Jorge, são 10 jogos que o Cruzeiro consegue acumular esses 20 pontos. Na primeira parte desses 8 jogos, o Cruzeiro tinha 4. Com o Arthur Jorge, o Cruzeiro conquista os 20 pontos e tem 4 mais 20, 24 pontos conquistados, é onde que o Cruzeiro está na tabela. A reação do Cruzeiro foi muito positiva nesse período. Então, eu vejo o elenco do Cruzeiro com qualidade e ainda com a fala do Pedrinho, o Cruzeiro fechou faz a a gente parte pensar. da temporada com 8 jogos sem perder. 4 empates, 4 vitórias. Essa última parte da temporada. Sim, os últimos 8. Não, então eu tô falando, pegando só os 10. Os 10 meses de Campeonato Brasileiro, sem contar a Copa do Brasil, sem contar... Porque o Cruzeiro faz 20 pontos e o Palmeiras faz 22 nos últimos 10 jogos de Campeonato Brasileiro. Então, a pontuação do Cruzeiro para os últimos 10 jogos, que é o trabalho do Arthur, ela é muito positiva, Valuzão. Sim, Elton. Boa tarde para você, boa tarde para todos no estúdio, a quem nos assiste. Não pega ninguém de surpresa que trabalha na cobertura diária do Cruzeiro essa fala do Pedro Lourenço. Claro que o torcedor, de uma forma geral, ele quer que todas as questões de necessidades do Cruzeiro sejam resolvidas apenas em uma janela. Esse é o cenário, é o mundo ideal, mas não é assim. Os únicos clubes que têm condições hoje no Brasil de serem dessa maneira são Flamengo e Palmeiras. Quando ele fala em algum dado momento da questão da posição que carece no Cruzeiro, provavelmente é o camisa 5, ele não cita que é o camisa 5, mas é uma posição que é sabida por todos dentro da Toca da Raposa 2. Ele está falando de mais uma urgência. É claro que seria interessante, e entendo o torcedor, ele gostaria de uma outra opção, a lateral direita que não fosse o William. Ele gostaria de mais um zagueiro para qualificar mais o setor ainda, o tal zagueiro da perna canhota. Ele gostaria de mais uma opção, na verdade, que hoje a opção que tem é o Matheus Pereira, é o Bruno Rodrigues. Ele gostaria de uma outra opção além dessa. Pode ser, talvez, o Juan Gabriel, talvez na volta o Felipe Moraes, a gente não sabe. Não tem medo de usar a base, não tem medo, Marcos, e esses jogadores estão integrados. O torcedor gostaria de mais uma opção além do Neiser, antes do Neiser, ao Caio Jorge. Gente, mas eu estou falando de emergências. Eu entendo todas essas questões do torcedor. Eu sou torcedor, eu também gostaria que tudo isso fosse resolvido agora na janela do meio da temporada, mas a gente está falando de um Cruzeiro que já investiu mais de 260 milhões de reais no ano. Essa contratação que o Cruzeiro está à procura agora, ela seria a 8ª contratação na temporada. E vamos lembrar, tão importante quanto contratar, e o Cruzeiro necessita disso tudo que eu falei, mas ele não vai conseguir resolver apenas em uma janela. Talvez daqui a
além dessa janela, a janela de final do ano e a janela do meio do ano que vem, o time esteja muito mais próximo do pensamento do torcedor. Quando ele fala que é um time forte, é um time forte. É só a gente ver a campanha que o Cruzeiro fez. Mas é um time forte que, por conta de um trabalho anterior do Tite e a sua comissão técnica, o Cruzeiro perdeu muito tempo nesse ano. Precisou do Arthur Jorge, a partir da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no mês de abril, começar a potencializar esse Cruzeiro de novo. Claro que vai ter carências. Mas, num todo, sim, o time é muito forte e a mim agrada muito esse caminho de austeridade e responsabilidade. Do que adiantaria o Pedro Lourenço trazer todos os reforços que uma parte da torcida sonha? Ele traz o Luiz Henrique, traz o Almada, traz o Grêmio. Valor, ele seria campeão com certeza. Tá, você é campeão, ganha Libertadores. Para acontecer o efeito Botafogo, então eu prefiro esse caminho dos pés no chão, que é o caminho que a família Lourenço pretende. Daqui, quem sabe, 8 anos, 9 anos, o Cruzeiro continuar sendo gerido pela família Lourenço, mas conseguir andar muito mais partes do caminho com as suas próprias pernas. Breno. Bom, boa tarde, pessoal de casa aí. Vendo a fala do Pedrinho, o que me passa é uma sensação de sinergia, né? Uma sensação de que está tudo correndo, que a engrenagem está funcionando no Cruzeiro, principalmente essa relação dele com o Arthur Jorge, com o jogador, ele acompanhar de perto, ele vir a público para poder falar não só em momentos bons, momentos ruins, ele está sempre presente e dessa vez de uma maneira mais comedida, bem diferente do que a gente viu o Pedrinho de outras situações. Sim. Agora ele fala de uma maneira mais pontual, sem criar nenhum tipo de expectativa exagerada no torcedor, pelo contrário, quando ele cita que não vai trazer um Messi, não vai trazer um Cristiano Ronaldo, né? Ele coloca o torcedor do Cruzeiro ali numa realidade. Mas o que eu sinto é que existe um trabalho que está sendo feito e me lembra muito o que foi feito com o Leonardo Jardim, em que você enxergava que o Cruzeiro tinha uma estrutura toda bem arrumada, bem organizada, que se você deixasse o Leonardo Jardim trabalhar, a coisa ia fluir, e foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Talvez ali por uma situação ou outra, o Cruzeiro, claro, e também por dizer que o Palmeiras e Flamengo Sim. hoje, para você querer competir com eles, é algo assim que está ainda meio fora de uma realidade. Mas eu acho que o Cruzeiro voltou para os trilhos com o Arthur Jorge. A gente percebe isso, né? O próprio clima que você vê ali, ontem a gente comentou isso, né, Valu, dos jogadores Sim. pegarem um jogo treino contra 2 times horrorosos, que foi ontem. Mas eles estão correndo Mas igual, eles estão mostrando serviço, jogo. Exato, foram lá, levaram com seriedade, não tem problema, tem mostrado para o treinador. Acho que vai ter uma briga de posições no Cruzeiro que faltava antes, e eu acho que a gente vai começar a ver isso quando você vê o PEC chegando, quando você vê que o Sinisterra agora está começando a mostrar um trabalho que ano passado ficou aquela coisa assim, tem aquela questão de lesão, agora ele está fazendo gols. Tá começando a tomar, inclusive, esse hábito de fazer gols, né? O ataque do Cruzeiro depende só do Caio Jorge, praticamente. Exato. Acho que agora melhora as coisas. Então, um ponto importante, Breno, que você tocou, eu acho que a temporada passada o Cruzeiro fez um bem danado pro futebol brasileiro. E por que eu falo isso? Porque o Cruzeiro encarou de frente o Palmeiras e o Flamengo, cheio de dinheiro, contratações milionárias, cheio de recursos, e o Cruzeiro fez um campeonato muito honesto contra essas equipes. Que aí entra muito né? Se o Cruzeiro não tivesse perdido para o Ceará em casa, se o Cruzeiro não tivesse perdido para o Santos em casa, se o Cruzeiro não tivesse empatado com o Sport. Mas isso mostrou, independentemente desses resultados ruins que o Cruzeiro teve, o Cruzeiro mostrou pro futebol brasileiro que é possível encarar pelo futebol. Tirando o melhor de cada um de suas peças, que foi o que o Leonardo Jardim fez, e o que o Arthur Jorge fez muito bem nesse início de trabalho dele. Ele conseguiu tirar o melhor dos seus atletas. E eu acho que quando consegue fazer isso, dá uma esperança para o torcedor de uma forma geral. O torcedor do Cruzeiro, ele precisa entender o seguinte, o Cruzeiro precisa de reforços pontuais, porque está conseguindo tirar de nomes importantes o seu melhor. Quando o Breno lembra, e você também, Marcos, lembra a respeito do Sinisterra, é um jogador que o ano passado o torcedor do Cruzeiro olhava para ele e falava assim, só machuca. Sim. A parte física dele melhorou. Ele está tomando gosto de fazer gols. Vai criando Mas ele é uma incógnita ainda. Sim. O torcedor do Cruzeiro precisa de vê-lo. O Valor, não é a questão do eu embicar nesse negócio. É o Sinisterra a solução. Não, eu não estou embicando. Não. É porque o ano passado eu não via ele como o cara que poderia resolver por causa da questão muscular. Hoje ele já consegue emplacar a sequência de jogos, ele consegue pegar e colocar a bola na casinha. O Sinisterra saudável, Elton. Exato. Ele é para estar entre os melhores pontas do futebol brasileiro. E é isso que o Cruzeiro está buscando com ele.
Então, e outra coisa, que é também, eu vou pegar e tá junto com o Pedrinho nessa, quando ele fala a respeito de eu manter ele, na palavra dele, aspas para o Pedrinho, eu manter o Matheus é um reforço. Eu conseguir manter o Caio Jorge é um reforço. Óbvio. Então, a temporada, você não pode pensar ela só, fechar sua cabeça e pensar no micro. Você tem que abrir sua mente e pensar no macro. Então, o Cruzeiro conseguiu fazer isso e está conseguindo fazer, Valu. Você falou aí, eu lembrei daquele nosso personagem, pode ter a mente fechada. Mente fechada. O Ronemar lá de Divinópolis. Sim. Não, eu acabei perdendo o que eu ia falar. Mas... então desculpa. Então deixa eu falar uma coisa. O que eu acho interessante dessa fala do Pedrinho é que mostra sobre um projeto SAF, não é sobre o ano, não é chegar uma barca de jogador e você colocar aquele tanto de jogador que chegou, um reforço, dinheiro atrás de dinheiro. Isso no futebol faz diferença, você colocar dinheiro fácil, mas precisa de projeto, precisa de continuidade, precisa de confiar no seu elenco, confiar nos seus jogadores, ter um técnico que pense a longo prazo. Isso tudo é fazer uma gestão bem feita, não é simplesmente contratar jogador e colocar jogador à disposição. Então, eu acho que o Cruzeiro, nessa linha, está dando um exemplo para o futebol, porque a gente viu o Botafogo, por exemplo, que reforçou muito bem, contratou, ganhou títulos importantes, e isso a gente não pode desconsiderar, mas está num momento de crise. E aí, para pensar a longo prazo, tem que ter responsabilidade, tem que fazer o que está sendo feito aqui no Cruzeiro. E é um claro sinal que está aprendendo, né? Sim. Porque vários erros foram cometidos, é do jogo, e o Pedrinho está mostrando, não só ele, mas a diretoria do Cruzeiro. Quando você fala vários erros, você está falando de passado ou de presente? Desde o começo da trajetória da gestão Pedro Lourenço, alguns erros foram cometidos, gente. Isso acontece. Qualquer time acontece. A própria escolha do Tite. A própria escolha do Tite. Eu não acho a escolha do Tite um erro, tá? Só pra deixar bem. Não, foi um erro depois do resultado, né? Se tivesse a dado escolha, certo, não. Eu entendo. Vamos lá. A escolha eu não consigo achar. A escolha... Eu gostei no começo, como mas eu sou um cara que eu tenho traumas com o Tite, então eu acho que a escolha foi errada. Eu pessoalmente não gosto do Tite também. Quando foi anunciado o Tite, falei assim, pô, o Cruzeiro contratou um cara sensacional, pô, gente, Tite. Rodado, experiente. Só que aí quebrou completamente o trabalho do Leonardo Jardim. Eu acho que o erro foi aí, você buscar primeiro tem a busca pelo Arthur Jorge, depois o Tite. Isso é uma clara falta de identidade na hora da contratação. Para mim, refez a rota, depois contratou o Arthur Jorge. Nesse ano, por exemplo, tem contratações que eu questiono, tá? O Bruno Rodrigues, eu questiono, o Chico da Costa. Também. O Bruno Rodrigues, por ser um cara que tá... mas o Pedro bancou, né? O Pedro falou sobre isso. Sim, mas mesmo assim eu posso questionar. Pode, mas eu questiono. O Pedro colocou dele mesmo, né? Sim, foi a ligação direta do Bruno Rodrigues pro Pedro Lourenço, e o Chico da Costa, um jogador que veio totalmente na conta do técnico Tite. Quando a Júlia fala o que falou, ela acaba conseguindo me lembrar o que eu ia dizer. O Cruzeiro, em 24 e começo de 25, ele contrata 18 jogadores. 18. São 7 no meio do ano de 24, com mais 11. Por que eu tô falando isso? Cara, até isso formar um time, só no primeiro semestre de 25 que definitivamente o Cruzeiro se tornou um time nas mãos do Leonardo Jardim. No Cruzeiro, o assunto é o mercado, Cirilo, até porque hoje o Pedro Lourenço, ele deu uma entrevista à TV do clube, né, a TV Cruzeiro, e falou sobre a saída, por exemplo, do Christian, a saída do Kaique, deixou bem nítido, né, que esses atletas também fizeram ali um pé de meia, né, tem não só a questão do clube, mas tem a questão individual dos jogadores numa negociação e se interessaram pelo acordo, e por isso esses acordos aconteceram, e o Cruzeiro buscou jogador para essas funções também, né? O Peck não é um meio-campista que atua como o Christian, mas é um atacante que volta para recompor. E no caso do Rojas, é um lateral esquerdo que faz essa função, inclusive com uma característica diferente do Kaique, um pouco mais defensor o Kaique. O Rojas já é um atleta que se manda mais, por exemplo, deu passe pro gol do Sinisterra no último amistoso, né, que acompanhamos aquela partida com o Grêmio no fim de semana em Brasília. Enfim, e falou também sobre chegadas, né, dentro de uma política de pés no chão, como você colocou na manchete da turma do bate-bola, nada de loucura, né, nada de maluquice, vai pagar não sei quantos milhões de euros para contratar. Não é essa a política de contratação do Cruzeiro para essa janela, né? É algo até que dizia com o Thiago Reis mais cedo no Rádio Esportes, desde o início da Copa do Mundo, quando alguns colegas, e a gente respeita a apuração de cada um, falavam que o Cruzeiro contrataria muitos atletas. Aqui na Itatiaia ninguém nunca ouviu isso, né? Sempre o que eu trazia é que o Cruzeiro buscava reposição e buscava atletas dentro de uma linha de pés no chão. E é essa a forma que o Cruzeiro vai buscar esse primeiro volante, que é o tema que eu vou passar a bola para você.
vocês. Cirilo, o Zé Lucas, entre alguns nomes que o Cruzeiro deseja contratar, ele aparece. É um garoto de 18 anos, que pelo jeito não vai permanecer no esporte. Me recordo que esse nome já esteve numa pauta de contratações do Cruzeiro ainda no início do ano, quando o Tite era técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a fazer alguma sondagem, ter alguma conversa ali com o esporte pelo atleta, né? Não era essa comissão técnica do clube, e o Cruzeiro sabe que vai ter concorrência caso faça realmente uma proposta. Porque tudo ainda está muito no campo da vontade, do desejo. Mas o Flamengo também demonstra interesse em contratar esse atleta, em buscar esse jogador, e equipes de fora do Brasil, né? O Shakhtar da Ucrânia já deixou entender que poderia fazer uma proposta pelo atleta, né? Utilizando aí os agentes do jogador. O próprio Olympique de Marseille da França também falou desse atleta, buscando também detalhes desse jogador jovem, né? O Zé Lucas, mas é um dos nomes que o Cruzeiro tem numa lista. Que sabemos, teve o Gregory no início, mas aí esbarrou nos 5 bilhões de euros, um valor muito alto para um jogador de 33 para 34 anos. Teve o Sousa, que custa 10 milhões de dólares, um valor que o Cruzeiro não vai pagar, e aparece, no caso também, o Zé Lucas como uma possibilidade numa lista do Cruzeiro para esse setor. Cirilo. Me assusta, na verdade, ô Panzi, é o Sport ter conseguido segurar o Zé Lucas até agora, né? Porque, de fato, é um menino bastante falado aí no mercado de transferências, tem jogado no profissional já há certo tempo, mesmo agora ele tendo 18 anos. Enfim, é um nome, Edu? É um nome, e assim, é claro que o mercado exterior também está de olho, né? Não são só os clubes brasileiros, e quando o clube de fora está observando, certamente inflaciona o valor do jogador. Mas assim, me chamou a atenção o Cruzeiro falar no Gregory, no Sousa, jogadores experientes, acima dos 30 anos, aí já cai para um moleque de 18 anos, sabe? Assim, a posição é aquela, a função é aquela, mas o Cruzeiro quer um jogador pronto, um jogador experiente, um jogador já com currículo, com final de competição continental, com disputas em campeonatos brasileiros de Série A, de Copas, jogando em grandes clubes, ou o Cruzeiro quer um jogador jovem, pensando no futuro, em repor financeiramente o investimento. Fiquei meio na dúvida. A certeza o Cruzeiro quer o jogador ali para a função de primeiro volante. Mas qual que é a característica? Você vai do 8 para o 80. Então, essa dúvida me deixou meio confuso quanto à característica do jogador jovem, experiente, o que o Cruzeiro quer no mercado. Mas é um ótimo nome. Vamos ver, né, como o Cruzeiro vai solucionar essa questão que de fato precisa ser solucionada, né? E essa peça está faltando já há certo tempo, em especial pelo insucesso do Wallace no clube. Deixa eu falar para você dos produtos da Diamante Azul, você que é pedreiro de acabamento, né? Você que é serralheiro, você que é marceneiro, vidraceiro. Diamante Azul tem a linha completa de discos de corte diamantado, serras e brocas para você. Você que vai trabalhar com um corte perfeito, sem desperdício. Vai ter um acabamento impecável aí na sua obra. Peça sempre pelos produtos da Diamante Azul. E você no depósito, você na loja de material de construção, peça pelos produtos Diamante Azul no site grandisco.com.br. Representante vai a qualquer parte do estado. Peça sempre Diamante Azul. Para fechar, Emerson Pansieri. Vamos continuar nessa apuração desse atleta, desse primeiro volante, que foi o que disse o Pedrinho, né, o Pedro Lourenço, na entrevista hoje à TV do clube, em relação a esse atleta que vai ser contratado, e realmente é uma parte importante que o Cruzeiro sabe. Hoje o Lucas Homero não tem um substituto, e na retomada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, esse primeiro volante, que é o Lucas Homero, não vai jogar porque está suspenso. Ô Cirilo, o Cruzeiro então retoma os trabalhos neste sábado na Toca da Raposa, e algo importante é que para a intertemporada, né? Então agora já é o foco nas ações, no movimento dos jogadores em campo, na compactação do time, no pensamento de bola parada, ofensiva, defensiva, já projetando totalmente o Internacional, que é o duelo do dia 22, esse jogo no Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, neste sábado, todo mundo já focado nesta partida retomada do Campeonato Brasileiro. Cirilo. Valeu, torcedor cruzeirense, por acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Se gostou das informações de hoje, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Aqui a gente traz a notícia com responsabilidade e respeito pela nossa camisa. Nos vemos no próximo vídeo e forte abraço!